É, pois é, minha mãe sofreu um golpe. Bom, na verdade nós sofremos um golpe, né? O que acontece? A gente trabalha como prestador de serviço e aí teve um condomínio que a gente foi fazer serviço e aí a gente mandou a nota, o serviço foi R$ 400 o serviço. E aí o condomínio demorando para pagar, sempre tinha uma desculpa, alguma coisa ou outra, né? E aí um rapaz lá falou assim, ó, vai cair hoje o dinheiro lá na sua conta. Né? Falou para minha mãe que é a que cuida dessa parte administrativa, né, financeira da empresa, questão de pagar e receber, né? E aí, de repente, ela recebeu esse dinheiro na conta. E na mesma hora que ela recebeu, né, no WhatsApp da administração financeiro ou administração, não sei se é a mesma coisa deles lá. E aí ela recebeu o dinheiro, na mesma hora, a pessoa que mandou o dinheiro mandou assim, viu? Eu mandei uma conta errada, mandei o valor da conta errada, era para pagar outra conta, acabei mandando para você primeiro. Estorna esse dinheiro para mim que até no final da tarde eu te pago, depois eu te mando de novo. E aí mandou o número de um Pix. E a minha mãe, né, na inocência dela, ela pegou e fez o Pix, o dinheiro no valor do Pix que mandaram, só que o Pix não era na conta do condomínio, era um outro nome e ela não se atentou para isso, conferiu o Pix, enfim, foi para alguém, ninguém sabe o que aconteceu, e aí tomamos um golpe de R$ 400 nesse serviço. É muito? Não, não é muito. Só que pra gente que trabalha por conta, temos a dificuldade, né, de trabalhar como autônomo, né, somos microempresa ainda, então, enfim, a gente perdeu esse dinheiro e vamos ter que pagar a nota, que a gente emitiu a nota, pouco, né, mas enfim. E eu fiquei pensando, cara, caramba, né, como é que uma pessoa consegue dormir em paz fazendo umas coisas dessa, né? Eu falo assim, a gente sabe que o mundo tá cheio de gente ruim, mas, poxa vida, eu me coloco no lugar de uma pessoa assim. Como que a pessoa consegue deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, cara? Dormir tranquilo, acabou de roubar alguém, acabou de cometer ali um crime e se for pego ou não, isso é independente do que se diz da consciência do ser humano, cara. Isso é demais. E esses dias eu tava passando com o carro para abastecer, e aí de repente eu vi lá o valor da gasolina, 6,20 o preço da gasolina. E eu falei, caramba, a gasolina tá barato. Mas não tava barato nada, cara. Na verdade é que ali tava menos caro, o menos caro da cidade, tava R$ 6,20 o litro da gasolina. E aí eu fiquei pensando, caramba, tá barato nada aqui, só tá menos caro. E aí o brasileiro, o guerreiro, né, aprendeu a lidar com as coisas, aprendeu às vezes dar a volta por cima com piada, a fazer a tragédia virar uma piada, né, virar algo engraçado. E só que o problema, cara, é que às vezes eu penso, né, poxa vida, tá aí, não é falando de esquerda ou de direita, mas a gente vê o país, o tamanho que é, uma estrutura que tem, e deveria ter alguém mais capacitado ali, né, para estar regendo o país, tudo e tal. E aí a gente vê a calamidade, a gente vê, enfim, tanto de imposto que está subindo, um monte de gente querendo criar ideologias, criar pensamentos, criar ONGs disso, ONGs daquilo, só que o país não tem o básico, cara. O básico, as pessoas criam umas coisas muito difíceis de entender, de aprender, e não conseguem manter o básico da saúde, da educação. Cara, esse dia eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando o quanto que o nosso país aqui, a respeito do clima, é abençoado, cara. A gente não tem terremotos, tsunamis, não temos coisas assim estrondosas que destrói o país, que acaba com tudo, né? A não ser, às vezes, uma fatalidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, enchente, etc. Ou em Brumadinho, uma barreira que estoura, quer dizer, eventualidades, mas não tem nada assim que
que causa desespero, pânico pro brasileiro. E assim, poxa vida, pensando, vendo essas coisas, cara, isso que aconteceu com a minha mãe agora, não é a primeira vez que a gente, por tentar empreender, quase sofremos um golpe. Teve uma vez que um cara mandou mensagem que queria um orçamento de uma estrutura grande de placa solar, né? Para ele colocar a placa solar, a gente ia montar a estrutura. E aí era uma cidade próxima, a gente até falou assim, nossa, é um serviço bom, né? A gente que, poxa, a vida é pobre, às vezes pega serviço pequeno. A gente viu a ideia do cara, a gente falou assim, não, pô, legal, cara, fizemos uma festa, vamos ganhar um mês, vamos, né, conseguir fazer aí uma viagem depois desse serviço, né? Fazer uma viagem aí, investir mais na empresa, ganhar um dinheirinho a mais. E aí o cara pegou, aí ele fala assim, então, cara, olha, é o seguinte, aconteceu uma fatalidade aqui, eu tô em tal lugar e meu carro furou o pneu, eu tô aqui perto da onde você tem que fazer o orçamento e eu vou chegar já já, você não consegue mandar aí pra mim R$ 900 pra mim trocar o pneu, cara? Cara, R$ 900, meu irmão. R$ 900 é dinheiro pra caramba, velho. R$ 900 dá pra fazer uma compra gigantesca, novecentão, dá para fazer uma compra gigantesca, dá para pagar uns boletos violentos, e aí o cara fala, não, eu tô aqui no lugar, preciso de R$ 900 só para trocar o pneu aqui, já tô indo no lugar, e na hora ali, né, na empolgação, você assim pensando, poxa, a vida é um serviço grande, o cara deve ter muito dinheiro, né? Aí ele falou que ele tava sem o Pix lá, ele só tava com o dinheiro em mãos e o dinheiro tava não sei na onde e tal, e ele ia pegar pra gente, alguma coisa lá tava acontecendo. E aí até meu pai falou assim depois, não, poxa vida, será que ele tá precisando mesmo? Daí eu até fiquei com o pé atrás na hora, eu falei, nossa, vamos fazer o seguinte, vamos lá, nós encontra com ele lá, e lá nós fala pra ele se for verdade mesmo, né, tudo. Enfim, daí a gente vai no endereço que ele mandou, é lá no meio de um canavial, tudo, num lugar isolado. A gente foi depois até pensando assim, tinha uma vilinha pequenininha ali, né, onde tinha uns moradores. Mas enfim, a gente correu o risco de vida, né, de ir num lugar assim isolado. E enfim, foi uma situação assim que depois a gente ficou com muita raiva, sabe? Muita raiva, porque no meio de semana a gente deixa o nosso serviço e pensa, poxa, vamos fazer a festa agora. E aí acontece uma dessa. Mas enfim, isso não é para desanimar. O que eu tô trazendo aqui porque tem coisa, cara, tem coisa que às vezes o brasileiro merece. Pra ser bem sincero, tem coisa que o brasileiro tá merecendo. Porque muita gente fala assim, o Lula isso, o Lula aquilo. Eu votei no Bolsonaro, mas tem muita gente aí que votou no Bolsonaro que fala mal do Lula, que o Lula é drão, que o Lula é isso, mas a oportunidade que tem, você passa a perna em alguém, você vive mentindo, e você vê que as pessoas estão assim, cara. Hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, porque você não pode confiar em ninguém 100%, você não pode dar cara a tapa pra ninguém, cara. Você tem que ficar ali desconfiando de tudo, confiar desconfiando, porque senão você toma nos olhos, cara, senão você se lasca, meu. É complicado, cara, hoje em dia tá complicado. E então tem hora que eu penso, cara, o brasileiro às vezes merece, cara. Tem, infelizmente, os brasileiros aí de boa índole, de caráter, pagam o preço, né? Mas, você vê, esse dia eu tava vendo um cara vendedor na internet aí, ele falando, não, ó, pra você vender, você tem que ter as manhas, você tem que inventar uma história, você tem que criar isso, tem que criar aquilo. Quer dizer, se você não mentir, meu irmão, você não consegue nada. Se você não tentar enganar alguém, você não vai pra frente. Se você não passar a perna em alguém, não inventar uma coisa ali, pô, você tá lascado. Então é complicado, cara, é complicado. Não é sobre esquerda e direita, não. É sobre a própria cabeça do ser humano. E você vê, pô, muita gente aí que se diz de direita faz um monte de coisa errada. Às vezes você fala, eu não gosto do Lula, mas às vezes você traz sua esposa, às vezes você vive de mentira, briguento, pô, o cara fofoqueiro, pô, o que adianta, pô? Tá louco, tá maluco? Não. Então, meu, você tá doido. Imagina um cara desse que fez isso com a minha mãe, cara. Uma vez ligaram pra minha mãe, desconhecido, e a minha mãe é que às vezes atende os clientes, né?
Ela às vezes atende os clientes para marcar a visita que a gente vai fazer o orçamento, tudo. E aí era um cadeieiro, mano, ligando para ela, falando que ela tinha que dar dinheiro porque sabe que a gente tem uma empresa aqui no bairro e que a gente tinha que mandar dinheiros para eles para soltar não sei quem que foi preso, que tinha que pagar fiança. E a minha mãe, coitada, minha mãe já passou dos 50 anos, então ela ficou desesperada, ela ficou, nossa, angustiada. E aí ó, as pessoas oprimindo ela, os caras oprimindo, os bandidos, vagabundo, oprimindo ela para ela mandar o dinheiro. E aí ela, sem saber o que fazer, ela pegou o telefone no ouvido e os caras falando assim, ó, a gente já pediu pra todo mundo no bairro, todo mundo que tem comércio no bairro, a gente já pediu. E aí, cara, acho que foi Deus que deu pra ela a direção na hora. Ela foi num comércio lá, perguntou pra alguém, as pessoas falaram, não tá sabendo de nada não. E ela desligou o telefone, enfim, aí não ligaram mais. Mas você vê, cara, imagina tanto de pessoas que passa por uma dessa e arregaça com o emocional da pessoa, e muita gente fica doente depois por conta disso. Muita gente passa uns apuros, cara. Pô, esse dia eu vi um vídeo de a mulher andando com o carro, e o carro para no trânsito, chega uns caras, arrebenta o vidro, leva o celular da mulher e a mulher fica em pânico no carro. O carro tá andando assim, e aí o motoqueiro tenta ajudar ela, ela não consegue parar o carro, ela não consegue. O cara fala assim, viu, para o carro aí, e ela não tô conseguindo, não tô conseguindo. Quer dizer, poxa vida, é uma coisa que, mano, Jesus tem que voltar logo, cara. Deus tem que voltar logo, senão a gente não sabe onde vai parar, cara. Hoje em dia, pra você construir alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem que ter cuidado para comprar, cara. Você tem que ter cuidado para ter um carro. Porque se tiver um carro, você já entra no olho dos bandidos. Para ter uma motinha, você tem que ter cuidado. Pra pra você comprar, pra você querer comprar, conquistar, mano, você tem, às vezes tem gente que às vezes prefere nem ter do que ter, cara. Eu duvido que não tem pessoas assim, que prefere nem comprar, porque sabe, se comprar não vai ter paz, se comprar vai ter que, às vezes, colocar seguro no carro, que às vezes não tem condição, se comprar, às vezes, construir uma casinha melhor, vai ter que pôr cerca elétrica, vai ter que pôr câmera, vai ter que encher de segurança, alguma coisa de segurança assim, gastar dinheiro. Às vezes foi difícil para construir, vai ter que colocar dinheiro para tentar proteger o que tem. Olha lá ainda, cara, se não vê uns vagabundos ainda, não coloca a mão. Mano, então, falar pra você, cara, esse ano é ano de eleição, a gente tem que pensar muito, cara, porque, mano, a gente precisa de segurança, a gente não precisa de ideologia de gênero. A gente precisa de educação nas escolas, estrutura escolar. Não estou falando de escola aberta. A gente precisa de estrutura nas escolas para conseguir ensinar os alunos, cara. A gente não precisa de baboseira, de muitas coisas aí. Mano, quer ideologia de gênero? Abre uma outra coisa fora da escola. Para quem quiser, vai. Quer aprender ideologia de gênero? Quer aprender ideologia de gênero? Quer aprender plantar bananeira? Tem lá uma escola para isso aqui, ó. Tem uma ONG, um lugar para isso. Quer? Vá com Deus. Agora, na escola, meu irmão, pô, você às vezes quer dar um livro lá para ensinar para uma criancinha o que é sexo, mas com 16, 17 anos tem jovem que não sabe a tabuada, meu. Então adianta o quê, pô? Então esse vídeo é só mais um desabafo, porque hoje em dia tá difícil sobreviver, empreender, e é só Deus para nos ajudar. É só Deus para ajudar. Só Deus para ajudar, cara. Tivemos aí esse prejuizinho que pra muita gente não é nada, mas pra gente vai fazer uma faltinha. A gente poderia, a gente faz a conta, R$ 400 já é quase um mês de combustível no carro pra gente poder ir trabalhar. Mas, enfim, vamos em frente. Que Deus abençoe nosso caminho e para essa pessoa que ligou, eu desejo tudo de bom, cara. Que ele tenha tudo de bom para não precisar fazer isso com mais ninguém. E eu perdoo essa pessoa.